Olha, apresentar vacinas não significa pular mais etapas que a ciência já está pulando com consciência. A ciência entendeu que a gente está diante do inimigo que pode dizimar boa parte da população humana. Por isso, ao invés de 14 anos, ela adianta fases para menos de um ano. Mas isso com critério científico e político tentando apressar essas fases só atrapalha, não ajuda em nada. A ciência não pode ser apressada a não ser no tempo dela e pelo cientista. É um erro você apressar cientista para conseguir resultado. Ele pode se conceder o tempo de apressar os seus estudos, dada a guerra que nós estamos enfrentando, mas apressar a ciência é ruim. Há possibilidade até de vacinação sem registro da Anvisa e sem aprovação da Anvisa. Isso me parece uma coisa absurda, impensável, inoperável, inconsequente, e é o caso, claro, que minha avó dizia, que o remédio pode ser pior que a doença. Estou enganado, professor? Está corretíssimo, mas eu acho que a leitura que eu faço do conjunto legislativo, eu não tenho nada a ver com o governo, nem sou contra, nem posso dizer que seja a favor. Eu só acho que está fazendo muito erro. É uma coisa extraordinária a capacidade de erros que esse governo está cometendo. E não é só esse governo, é esse clima que você já mencionou aí de politização, esse negócio de politizar a saúde, politizar a ciência, é um equívoco fantástico. Então, eu não acho que a ciência correu riscos. Eu acho que a ciência conseguiu achar alguns atalhos inteligentes para descobrir novas vacinas. Ah, mas a gente demorava 15 anos para fazer uma vacina, agora demorou um ano. Olha, demoramos um ano porque nós estamos trabalhando numa vacina contra um vírus da família do coronavírus desde 2003. Então, de repente, eu chego em 2020 com um caminho que já estava percorrido. Faltava o sprint final. E o que nós fizemos foi fazer essa corridinha no final mais rápida. Agora, não há riscos e houve sim um desenvolvimento tecnológico muito grande, né? A vacina do ébola, que foi feita há coisa de 2 anos, ela usa a tecnologia do vetor viral, que é a tecnologia da AstraZeneca. Essa tecnologia da Pfizer e da Moderna, que é a tecnologia do RNA mensageiro, tem mais de 30 anos que ela foi descoberta por uma cientista húngara que agora está trabalhando lá no BioNTech, aquele laboratório alemão. Então, não tem nenhum milagre aí, tem muita ciência, muito dinheiro envolvido nisso. A BioNTech estava com a vacina pronta, só que ela não tinha bilhões de dólares para fazer a fase 3. Se associou à Pfizer, que é uma das maiores, é a primeira ou segunda maior farmacêutica do mundo. Você, para fazer um teste desses em 30, 40 mil pessoas, você vai gastar aí 2 bilhões de dólares, que a BioNTech não tinha. Pois bem, a Pfizer foi lá e colocou dinheiro, acelerou. Se fosse a BioNTech que tinha que arrumar empréstimo, não sei o quê, não ia conseguir fazer isso dessa forma. Então, eu não acho que a ciência sofreu. Essa questão do sem registro na Anvisa é uma forma. Tanto se politizou essa história que, de repente, você precisa despolitizar politizando. É um troço de doido, né? Mas fala, olha, se a vacina estiver registrada em algum país que tem uma boa vigilância sanitária, que é o caso da Europa, do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Japão e da China, se tiver uma boa agência lá, nós podemos diminuir a nossa capacidade de análise aqui. É verdade, é verdade. Por que nós nunca fizemos isso? Por uma razão econômica. Veja, se eu analiso um produto que você quer vender aqui no Brasil, eu quero que você analise um produto aí no seu país que eu quero vender aí. Isso se chama acordo de equivalência. Se você não aceitar o acordo de equivalência, eu vou fazer tudo o que você fez com o meu produto, eu vou fazer com o seu aqui de novo. Ah, mas isso é desperdício. Faz parte das regras do jogo internacional. Então, de fato, se o FDA faz uma análise de uma coisa, eu não precisaria fazer outra vez essa mesma análise. O FDA
muito competente. A Agência Europeia de Medicamento é muito competente. Agora, por que nós temos outros interesses que não só a saúde? Tem o interesse econômico, tem interesse de vender, tem interesse de garantir emprego no seu país. Então, essa coisa é um pouco mais complicada. Quando a gente enxerga só na superfície, a gente não vê o que tem embaixo, mas o que tem embaixo existe, tá certo? E agora não é hora para a gente ficar discutindo detalhes quando a gente está de joelhos perante um inimigo invisível e imprevisível acima de tudo. O invisível é natural que seja, mas a imprevisibilidade desse vírus é que torna aquela tese da teoria da conspiração, olha, a China fez um vírus no laboratório. Nenhum vírus teria uma capacidade tão letal pela forma dele se disseminar, né, se não fosse feito pela natureza. Não existe cientista melhor do que a natureza, como o cientista disse aqui agora, como o doutor disse aqui agora. Se ele é tão perfeito assim, eu lembraria a Melinha lá, não era a Melinha? Foi Deus quem fez assim. Isso lembrando o Deus natural do Spinoza. Notícia boa para o senhor analisar. Notícia boa. Oxford, dose única deve interromper mortes, diz brasileira, chefe do estudo. Está no UOL, que é o maior site do país. No Reino Unido, desde 2010, Daniela Ferreira lidera estudos sobre vacinas contra a pneumonia e, recentemente, contra o novo coronavírus. Bom, a primeira ideia de vacina que estava dando certo veio de Oxford, com base em pesquisadoras que já estavam analisando, como já disse o professor, estudos chineses sobre o coronavírus. Tá? Então é pesquisa que já vem de anos, não é que de repente de uma hora para outra se descobriu métodos para combater o coronavírus. A classe de coronavírus já vinha sendo analisada há muito tempo. Mas essa é uma notícia boa. Como não tem vacina para todo mundo, já estão tentando ver se uma dose da vacina melhora o quadro da situação. Por uma questão até óbvia, não precisava fazer estudo para chegar a essa conclusão. Melhor metade do que zero. Né? Então parece que essa metade está sendo um pouco mais eficiente do que se previa. A ideia é a seguinte: você dá uma dose da vacina, pelo que nós verificamos agora nos estudos clínicos de fase 1, 2 e 3, se alcança uma eficácia, ou seja, desenvolve anticorpos cerca de 65% a 70% das pessoas que recebem uma dose. Aí, quando você dá o reforço, 21 dias depois, isso sobe para 90%. Como o nosso problema é atingir a imunidade de rebanho, e se nós tivéssemos uma eficácia de só 50%, nós já estaríamos no caminho. Então, quanto eu preciso para imunizar 100 pessoas? 200 doses. Se eu der 200 doses para 200 pessoas, eu imunizo o dobro de pessoas com 70%, que é o suficiente para o vírus parar de circular. E aí eu posso atrasar a segunda dose por meses. Mas eu aumentei, na primeira utilização da vacina, eu aumentei muito a base atingida pela vacina. É essa a ideia que está sendo discutida. Até o momento, não existe nenhuma confirmação de que nós possamos utilizar uma dose única. É uma dose e atrasar 90 dias a segunda dose, o que já daria o dobro da cobertura num primeiro momento. É uma ideia muito inteligente e que está sendo discutida com todas as vacinas que são de 2 doses. Desse conjunto de vacinas, só tem uma vacina que é dose única, que é a vacina da Janssen, que foi testada aqui no Brasil também, mas que nós não temos nenhum compromisso de compra da vacina da Janssen. As outras todas, que são de 2 doses, nós discutimos particularmente com a AstraZeneca e com a Sinovac. Se o bicho tem a gente como vetor, nós somos o mosquito da dengue aí para o bicho. Ele só se espalha porque a gente se espalha e se aglomera. Agora, cientistas do Brasil, virologistas do Brasil,
estão pedindo um tratamento mais sério, ou pelo menos sério, né? Porque até agora não foi sério, de medidas restritivas como estão tomando os países europeus e o Reino Unido. Mais radical ainda, o Boris Johnson mudou totalmente porque ele ficou sem ar e foi para a UTI. Quando ele estava na Comunidade Europeia, foi o último a fechar, mas depois que ele foi para a UTI e viu o tamanho da encrenca, ele mudou completamente e, por exemplo, já baniu a perspectiva, anunciou lockdown e baniu a perspectiva de volta às aulas, e aqui a gente continua com essas ideias imbecis ainda de voltar à aula, porque me parece imbecil uma ideia dessa. Me parece uma coisa assim fora da curva. Agora, eu não sou médico, não sou cientista, perguntei para um ontem e ele respondeu claramente, mas curtamente, isso nem pensar. Eu queria que o senhor desse uma opinião sobre isso, porque aqui o Estado de São Paulo está ameaçando reprovar crianças que não voltarem às aulas num período absurdo antes da vacina. Quer dizer, é uma coisa assim, quase que ditatorial e que vai contra os princípios lógicos do governador do Estado, que diz que foca na ciência. Tá? Me parece que voltar às aulas agora seria profundamente indevido. Me parece, porque apesar de eu estar de branco aqui, eu queria dizer para o Dória mais uma vez que eu não sou médico. Pois não, doutor? Está aí uma área em que eu também tenho muitas dúvidas, Datena. Eu acho que nós deixamos as nossas crianças durante um ano sem aula. A gente fica muito preocupado com a questão do conhecimento, mas acontece que a escola, antes de ser um espaço para disseminação de conhecimento, é um espaço para a socialização das nossas crianças. Elas ficaram um ano longe dessa socialização. A maioria dos países mais civilizados do que o nosso tiveram aberturas e fechamentos das escolas. Nós só tivemos fechamento. Eu acho que nós temos que seriamente pensar que a epidemia não vai acabar em janeiro, não vai acabar em fevereiro, não vai acabar em março, não vai acabar em abril, não vai acabar em maio, não vai acabar em junho. Ela provavelmente vai acabar no final do ano, quando nós tivermos uma quantidade de vacinas, independente de ser uma dose ou duas doses, que garanta uma maior imunidade para a nossa população. Então, eu não consigo enxergar mais um ano sem escola. O prejuízo para as nossas crianças, particularmente para aquelas que não têm acesso a computador, à internet, será impagável. Nós estaremos condenando uma geração de crianças a uma situação muito terrível. Essa doença tem um efeito pequeno nas crianças e nos jovens. Agora, o problema é que as crianças e os jovens são vetores que vão levar o vírus para suas casas. E aí nas suas casas tem velhos e tem portadores de comorbidades. Existe uma parte dos professores que são velhos, não podem ir na escola. Agora, existe outra parte de professores que podem ir na escola, mas que também têm velhos e portadores de comorbidades em casa. Então, nós temos que olhar para isso de uma maneira mais inteligente. Primeiro, não tem uma resposta única. Todo mundo volta, todo mundo não volta. Não, eu acho que essa é uma discussão que tem que ser travada nas escolas. E tem que ser travada entre professores e pais, para conseguir conformar alternativas que deem melhores respostas para a necessidade de socialização das crianças e para que a gente entenda como é que a gente pode substituir, de fato, a presença física das crianças nas escolas, mas que a gente diminua o prejuízo que nós estamos causando nessas crianças. Essa inteligência está faltando para nós. Está faltando dialogar mais com os professores e dialogar mais com os pais para tomar decisão mais acertada e não tomar decisões burras porque unânimes. Olha, uma outra notícia do UOL agora aqui, porque está pipocando uma em cima da outra, porque agora a vacina deixou de ser vacina e é esperança. Podia até mudar o nome de vacina para esperança. Finalmente divulgaram o índice de proteção de eficácia da Coronavac. O Dimas Covas, quando disse em limiar mínimo, só pode ter dito 50%. Mas foi divulgado que a Coronavac tem uma eficácia de 78%
para lá do que necessário de ser bom para o combate ao vírus. Não, professor? Isso já era esperado, porque na fase 2, na fase 1, você pega lá 200, 300 pessoas e vê se a vacina não mata ninguém, se ela é segura. Aí na fase 2, você dá para mais 200, 300 pessoas e vê se há resposta imunológica. Depois é que você vai fazer para a fase 3, que aí são milhares de pessoas que você vai tentar enxergar melhor o que está acontecendo. Mas na fase 2 ela já tinha dado uma eficácia alta. Então, eu não me surpreendo ela ter dado uma eficácia alta. Surpreendeu um pouco que os dados da Turquia sejam um pouco diferentes dos dados do Brasil. Mas quando nós estamos trabalhando com fenômenos populacionais, a gente perde a mão, porque quando você aumenta muito o número, você enxerga coisas que você não enxergava quando estava trabalhando com uma amostra pequena. Já vi muitos casos muito complexos, sem explicação. Por quê? Porque aumentou muito o número, aumentando o N, você extrapola os efeitos que você estava esperando. Então, eu não me surpreendo com a eficácia da vacina. Segundo, que a tecnologia da vacina da Sinovac é a tecnologia que nós mais conhecemos. E particularmente o Butantan, a tecnologia da vacina da febre amarela, a tecnologia da vacina do sarampo, a tecnologia da vacina da polio. Ou seja, se você me perguntar qual vacina você gostaria de tomar, eu falo, eu quero tomar a vacina que eu conheço melhor, a tecnologia, que é a vacina do vírus inativado. Porque mais seguro. É uma vacina histórica, não, mas é mais segura e é eficaz. Nós temos muitos exemplos dessa eficácia. Então, a vacina chinesa é uma bela proposta de vacina. O Butantan conseguiu fazer o acordo. O Butantan tem que ser aplaudido de pé porque conseguiu fazer o acordo. Isso não é coisa do Dória. O Butantan tem 100 anos. Isso não é coisa do Dimas. Isso é coisa dos técnicos do Butantan. Isso não nasce de um dia para o outro. O contato com os grandes laboratórios do mundo, o contato com a Agência de Vigilância Sanitária da China, não nasceu neste governo. Não nasceu nesses 2, 3 meses que o Dimas está lá. Esse negócio é uma construção de uma instituição centenária. Igualmente a Fiocruz. Quem fez o acordo com a AstraZeneca não foi o Ministério da Saúde. Foi a Fiocruz, apesar do Ministério da Saúde. A Fiocruz tem 1 ano a mais que o Butantan. Estas duas instituições garantiram que o Brasil, neste momento, tivesse quase 400 milhões de doses durante este ano à disposição. Eu estou muito tranquilo, nós temos 400 milhões de doses no Brasil. Uma parte vai ser produzida ainda, outra parte já tem o insumo farmacêutico ativo para ser invasado no Butantan e na Fiocruz. Mas são estas instituições que estão salvando o Brasil. É o SUS que está salvando o Brasil, porque estas instituições são do SUS. Nós temos que tirar o chapéu para elas e agradecer a elas, porque elas estão garantindo que o Brasil estará imunizado. Eu nunca tive dúvida disso. Não falta vacina no Brasil. Falta governo, mas a vacina não falta, por causa do Butantan e da Fiocruz. Bom, essa é a palavra de esperança para a gente encerrar essa entrevista aqui. A gente viu que nas grandes pragas que o mundo enfrentou, não só pragas virulentas, mas pragas econômicas, como a República de Weimar, que levou a Alemanha ao caos depois do Tratado de Versalhes, mas as grandes pragas e os grandes perigos econômicos que a humanidade enfrentou, o desespero só levou ao caos. O desespero, longe da temperança, só levou ao caos. Nós estamos, pelo que eu entendi, de tudo que o senhor falou aqui, bem próximos de conseguir dominar esse vírus. O fim do ano, cronologicamente, não é tão distante, mesmo que seja um pouco mais. Não há que se estabelecer datas, mas a gente já está vendo a luz no fim do túnel. E essa entrevista eu entendi como uma esperança grande para a humanidade, desde que a gente não perca a cabeça, como os americanos perderam ontem, colocaram em xeque um regime que existe há centenas de anos e, mais do que isso, espalharam ainda mais a doença num país que tem o maior número de mortos, contaminados e internados.
Então, há que se ter calma, temperança, porque a luz já está sendo avistada e acho que esse é o princípio básico da nossa entrevista, de que pelo menos há esperança para que a gente derrote mais esse inimigo, como derrotamos outros visíveis ou invisíveis no passado. Não é isso, professor? Eu quero fazer um pequeno reparo aqui, é o seguinte. A ingenuidade é uma forma positiva de burrice, mas não deixa de ser burrice. Eu quero declarar que eu não sou ingênuo. Eu estou trabalhando com fatos. Eu sei o quanto a Fiocruz pode produzir. Eu sei o quanto o Butantan pode produzir. Por uma série de razões eu sei isso. Então, eu não estou falando de pensamentos, estou falando de fatos. É lógico que, eventualmente, de repente o sujeito levanta de manhã e fala: cancele a licitação de agulhas e seringas. Ora, sem agulha e seringa não dá para dar vacina. Agora, é óbvio que a vacina é muito mais complicada do que seringas e agulhas, né? Eu não quero comprar 350 milhões de agulha amanhã. Amanhã eu preciso de 10 milhões de seringas e agulhas. No mês que vem eu vou precisar mais 10 milhões de seringas e agulhas. Então, tem que ter uma inteligência que consiga articular o cronograma de chegada das vacinas com o cronograma de utilização de seringas e agulhas e com a informação para a sociedade. O desespero é fruto da ignorância. Agora, se nós tivermos essas informações da Atena existem, podem não ser compreensíveis, podem não estar à disposição da inteligência comum, mas elas existem. Falta comunicar adequadamente à sociedade, respeitando a sociedade. É isto que está faltando. Então, não sou um ingênuo, estou falando da realidade. Existe vacina e pode ser que aconteça um desastre na utilização dessa vacina por causa da nossa ignorância na mobilização dos recursos. Mas tudo leva a crer que nós vamos conseguir chegar ao final deste ano vacinados. Professor, um ótimo dia ao senhor. Foi muito bom falar com o senhor depois de um dia tenso ontem, dias tensos desde o começo da pandemia, mas foi um prazer falar com o senhor. Na verdade, foi um paraíso no meio de tanta notícia ruim que a gente tem por aí, porque o senhor disse totalmente a verdade mais absoluta de todas, né? É onde há luz, onde há conhecimento, há luz e há esperança. O conhecimento é o princípio básico de tudo. Forte abraço ao senhor, saúde ao senhor e família, e proteção aos nossos cientistas, médicos, enfermeiros e quem está na linha de frente, porque também não adianta nada você ter agulha, vacina, seringa, se você não tiver quem vai aplicar. Abraço grande ao senhor. Abraço grande a você e parabéns pela sua força de comunicação. Nós precisamos da imprensa. Não deixe de fazer o seu trabalho. Parabéns. Bom ano. Obrigado, professor. Como dizia minha avó, bom ano para o senhor, mas falar é fácil, o duro é fazer o que vocês fazem. Um abraço grande ao senhor.